Olá, amigos do canal do Ponto de Socialização. Nós vamos introduzir nesse instante o assunto meio ambiente. Nós sabemos que é um assunto que está ainda dominando o mundo e pouca reflexão está sendo produzida em cima desse tema que, na verdade, é muito importante, principalmente para os dias atuais. Não deveria ser, porque na verdade o meio ambiente ele existe desde que existe o universo, certo? A minha preocupação, enquanto técnico em agronomia e meio ambiente, é que esse assunto seja trazido para reflexão de uma forma já ainda a partir do básico, do elementar, certo? Eu vejo, por exemplo, nas escolas, né, a Semana do Meio Ambiente, artigos sobre meio ambiente. O que acontece? Os alunos vão plantar árvores e tirar lixo das ruas. Quando, na verdade, o contexto ambiental é todo um universo. Porque, por exemplo, não adianta dizer que aqui é meio ambiente, mas ali não é. Onde nós estivermos, nós estaremos no meio ambiente. Não existe fora do meio ambiente. Tá? Esse termo, inclusive, ele é usado e apropriado para as mais diversas conveniências, de forma ideológica, de forma econômica, de forma política, de forma técnica. E agora a gente está tentando discutir de forma didática, tá? Porque ainda não há um programa, uma estratégia para que se entenda o meio ambiente desde suas origens. O próprio cientista Lavoisier, o francês, já dizia no século XVIII que no universo nada se cria, nem nada se perde. Tudo se transforma. Então, a lógica é essa. A partir do momento que o universo e, evidentemente, o planeta Terra foi criado, e as teorias são muitas, né? A partir daí se começou o processo de transformação. E parece até que a humanidade começou a ver agora, só agora, esse processo de transformação da própria natureza. Porque natureza e meio ambiente são a mesma identidade, certo? Então é preciso que a gente traga para a reflexão, em todos os níveis, né, como a humanidade tem que trabalhar a questão do meio ambiente. Uma coisa está aprovada e a própria natureza está mostrando isso, que a transformação continua, a humanidade contribui por 50% para que essas transformações sejam destrutivas, quando na verdade não é bem uma destruição, e sim um processo de evolução. A humanidade é que não está preparada para enfrentar e conviver com essa realidade que vem desde o início do mundo. A palavra de ordem hoje, técnica, científica e política, é sustentabilidade. Tá? Porque o que não for sustentável no planeta Terra, ele se autodestrói. Sejam os valores materiais, as propriedades, as grandes riquezas, as grandes plantações, seja o próprio ar que respiramos, as águas que bebemos e dela fazemos uso para tudo, né? Se não houver uma consciência de sustentabilidade, a própria natureza, o próprio meio ambiente vai passar o rolo compressor por cima. Então é preciso despertar em dois solos muito férteis para isso, que são
A escola e a família, certo? A escola, para que se crie uma reflexão. Não levem teorias para as escolas de que meio ambiente tem que plantar árvore, tem que combater desmatamento, porque é todo um contexto que a gente tem que estudar e procurar soluções. E a família, porque muitas vezes, e eu sempre dou palestra nas escolas sobre questões ambientais, e a gente percebe que a juventude, os alunos, os estudantes, gostam daquilo porque a gente faz uma abordagem bem realista, com a lógica, trazendo a lógica para a juventude, o aluno refletir. E ele sai dali com aquilo ali bem assimilado e bem entendido. Só que quando ele chega em casa, ele pode encontrar uma outra realidade. Vou citar um exemplo. É o pai que chega e diz, olha, eu tenho um sítio com 30 hectares, vou comprar 30 cabeças de gado para botar lá dentro para comer o pasto, que choveu e o pasto está crescendo. Então, ele vai entender que aquilo ali é um contraponto ao que foi dito na escola, porque sabe-se que, e nós técnicos sabemos disso, que a pecuária é a grande atividade predadora do meio ambiente. E outro aspecto é a questão do ambiente rural e o ambiente urbano. Com a grande urbanização do meio, com a metropolização das cidades, né, a gente perde totalmente o contato com os meios de sustentabilidade do meio ambiente. Tá? Porque, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, preservar muito a atividade primária, o setor primário. Porque eu sempre digo e faço até um desafio quando eu falo nas escolas. Cite algum alimento produzido em qualquer parte do mundo que não dependa do campo, da agricultura, da pecuária, porque a pecuária depende da agricultura, do setor primário, das plantas. Então, gente, eu não vou me alongar muito, essa é só uma introdução, mas eu acho que seria muito importante que a comunidade escolar começasse a se apropriar desse tema, fazer reflexão, entender, porque levar teorias para combater desmatamento, plantar para comer e criar outras formas assim, sem uma reflexão e uma base de sustentabilidade, nós vamos continuar não entendendo, porque na verdade a grande parte da humanidade ainda não entendeu como é que a natureza ela reage. Né? Eu vou citar um exemplo que vem acontecendo ultimamente, né, com as mudanças climáticas, né, com a devastação, o desmatamento, outras coisas mais, a questão da nuvem de gafanhoto que está acontecendo ultimamente no sul da América. Certo? Então, um desequilíbrio ecológico fantástico, né? Aquela nuvem de gafanhoto ali se concentrar, né? Procurando sobreviver de alguma forma, né? E a consequência é desastrosa para o setor primário, para a produção de alimentos e, consequentemente, para a humanidade. Tá? Então, o que é que se tem de fazer? O que é que fizeram? Jogaram veneno para matar esses gafanhotos. Agrotóxico, milhares, matou grande parte. Mas não imaginaram que esses gafanhotos, esses indivíduos, esses insetos mortos, serão consumidos por outros animais, que também poderão morrer.
e entra nessa cadeia dos animais consumirem, irem consumindo e morrendo. É só um pequeno exemplo. Então, dessa vez eu vou trabalhar somente essa chamada para reflexão, e o próximo tema será hortas urbanas.